Dois, três e... 5 causas de desajustes no casamento. Eu sou o Marcos. Eu sou a Érica. E nós somos um jovem casal cristão. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Seja bem-vindo. Existem hoje muitos casamentos falidos e muitas pessoas que querem viver somente de aparências, que estão aqui ali já se conformaram com o seu caso, Isso. mas que não separam e que às vezes ficam juntos só porque para poder manter a aparência, né? Pra poder manter o status de casados. É triste. Principalmente essa situação acontece muito dentro do ambiente religioso em que nós vivemos. Então, se você se encontra nessa situação de casamento só por aparência, busque a Deus para que isso possa mudar, já que você não está disposto a abrir mão do seu casamento. Porque... Saúde! Desculpa! Porque ser casado e viver dentro da mesma casa com uma pessoa que você não sente nada por ela, que se sente desprezado, é muito complicado. É algo que, sei lá, desprazeroso. Tudo bem. Vai, amor, fala o primeiro tópico que causa desajuste no nosso casamento. Nós estamos aqui com uma revista que a gente achou interessante ler a respeito disso. Então a gente vai fazer aqui uma pequena cola, mas é algo que vai somar pra gente, pra vocês. O primeiro é o seguinte: uma expectativa irreal por parte dos cônjuges. Alguns escolhem um casamento como fuga dos diversos problemas que há na casa dos pais. Veem o casamento como um paraíso a ser vivido. Esquecem-se, porém, de que o casamento não sufoca a individualidade de cada um. O que quer dizer? Que muitas vezes a pessoa quer fugir da vida dela de solteiro, fugir ali da situação que ela vive dentro de casa, quer mudar, e aí acaba que cria uma expectativa irreal do casamento, acha que a solução para os seus problemas vai ser casar, e acaba se frustrando demais. E outros casos é porque as pessoas querem sair da casa dos pais e vai endoidado aí, arruma uma pessoa, não olha as virtudes da pessoa e acaba quebrando a cara. Ou vê somente também pelo lado da sexualidade. Isso e aí também cria é uma importante. expectativa irreal do casamento e casa só por conta de sexo e depois também tem grandes prejuízos. Toma cuidado, não vai casar por causa de sexo não, viu? Mas enfim, é uma causa que tem que ser analisada. Eu tenho um exemplo. A minha mãe, quando ela sempre diz assim pra mim, que ela sofreu muito na casa dela, porque os pais dela eram muito religiosos, prendiam muito ela. E ela disse, conta uma história que o pai dela até cobria as janelas de vidro com lona preta para que as meninas não vissem lá de fora. Só pra prender, sabe? Esse aí era... E aí quando ela saía de casa, ela fazia tudo, aproveitava fazer tudo que não podia, porque ela vivia nessa coisa assim. Então ela viu o casamento, na verdade ela não casou, né? Ela engravidou de mim e aí teve que sair de casa. Ela viu essa situação como uma fuga, mas ela disse que foi aí que ela quebrou a cara, porque ela até brinca assim, que ela saiu da cadeia para ir para a mão do carcereiro, tipo isso, que ela saiu de uma situação ruim para entrar numa pior. Pois então é complicado. Não caia nessa cilada de uma expectativa irreal do casamento. A gente tem que ter em mente que toda ação tem uma reação. Toda ação tem uma consequência. Tem consequências que você vai levar pro resto da vida, como um filho. E você pode ter certeza que o que você planta, você vai colher. Se você planta figo, você não vai colher manga, não. Se você planta figo, você vai colher figo. Então toma cuidado com aquilo que você está plantando. Certo? Certo, próximo. O número 2. Aqui, ó. Aqui para vocês ficarem cientes, um ponto liga mais ou menos o outro. O seguinte é: falta de preparo dos cônjuges. Moços e moças enfrentam o casamento como se fosse apenas uma aventura. Cuidado para você não se aventurar, viu? Essa aventura aí é só pros fortes. A falta de informações que deveriam ser oferecidas pelos pais, ou sobram informações distorcidas, oferecidas pela sociedade. Um ponto crucial aqui, ó. Até mesmo as igrejas têm deixado de transmitir aos seus jovens conselhos que os prepararão para a vida matrimonial. Então isso aí é o que? A falta de maturidade. Com a certeza. Pessoa tem muitos jovens
que casam aí, não só os jovens, né? Porque tem jovem que tem mais sabedoria do que a gente velho. Pois é. Mas tem muitos jovens que casam aí sem ter estrutura nenhuma, sem ter sabedoria nenhuma, sem ter entendimento nenhum pra se aventurar. Porque acha que o casamento é mil maravilhas e vai lá e quebra a cara, porque não tem preparo nenhum. Quando eu e o Marcos decidimos que íamos casar, o pastor chamou a gente para conversar, para oferecer para nós um curso de noivos. Nós fizemos esse curso de noivos na igreja por algumas semanas. Isso. E esse curso abrangia um monte de coisa, tipo assim, desde sexualidade até a questão das finanças, dos trabalhos, da vida moderna do casal, onde os dois trabalham, um monte de coisa. Então isso foi muito importante. E tem um detalhe, os nossos pastores nessa época, se não me falha a memória, eles iriam completar 50 anos de casados. É verdade, então. E você para pensar em 50 anos de casado, não é 50 história, dias não. Muita experiência. Entendeu? É muita coisa e assim, foi algo excepcional para nós. Muitas coisas, até dentro da parte sexual, que pra mim, como eu casei com a minha vida sexual ativa, foi assim, foi algo que clareou mais a minha mente, porque a gente acha que sexo é só deitar na cama e isso aí dá prazer, passar, não, o sexo vai muito mais além disso. Então esse curso foi algo que nos ajudou bastante e nos ajuda até hoje. É verdade. Certo? Certo. O número 3, a concepção mundana do que é o casamento. Aqueles que têm grande influência sobre as pessoas através dos meios de comunicação nem sempre demonstram à sociedade um comportamento sadio em termos de matrimônio. Depravação, infidelidade e desrespeito são consideradas práticas normais, excluindo a ideia de que um casamento pode tornar-se uma fonte de felicidade para as pessoas. Então, o que as pessoas veem hoje? O casamento é como algo descartável que não tem valor nenhum. Que se você casou e não deu certo, separa. Você não precisa se esforçar. Você só tem que chegar ali e encontrar o negócio pronto. E não é assim. Você chega ali e você vai construir. iFood. Eu e o Marcos, mesmo que a gente seja muito jovens, nós já passamos por muitas batalhas onde nós nos propomos a tentar resolver essa situação e tentar melhorar como estamos em processo ainda. E sempre batendo na tecla. Pessoal, isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério porque o casamento foi algo essencial do plano de Deus. Então, a todo instante, a gente vai ser bombardeado com coisas, com palavras que são erradas, mas vão vir para os nossos ouvidos dizendo que é certo. Então a gente tem que estar ligado, a gente tem que buscar ser solidificados num terreno fértil, aonde a gente vai florescer, aonde a gente vai crescer os dois juntos e não ser atingidos por sã doutrina, ser enganados. E tenha sempre em mente que o casamento ele não é perfeito. Você vai trabalhar para aperfeiçoar e não ser perfeito, porque a gente não é perfeito, é composto por duas pessoas imperfeitas. Então, é isso aí. Vamos pro próximo. E mais um aqui, dependência e interferência dos pais. A gente já abordou um vídeo que a gente falou sobre isso, mas assim, isso é algo importante também que tem que ser debatido aqui nas 5 causas dos desajustes no casamento. Palavra difícil, mas consegui falar. É preciso observar o verbo usado nas escrituras, lá no começo, lá na criação, lá em Gênesis 2:24. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Entretanto, com o casamento, um passa a pertencer à família do outro. E a interferência não muito sábia dos pais, em certos momentos, pode causar transtorno aos recém-casados. Você tem que saber, como recém-casado, que você... Claro que você vai ouvir conselhos, mas quem manda na sua casa é você. Vocês dois que tem que entrar em um consenso debaixo do mesmo teto. Não é sair contando com a sua mãe o que aconteceu, contando com o seu pai o que aconteceu.
Vamos desenvolver a maturidade de resolver os problemas entre duas pessoas. Quando o problema não é resolvido entre dois, tenta buscar uma ajuda, um conselho com alguém, mas de forma que seus pais não comecem a ver o seu cônjuge como um inimigo, porque o maior problema de ficar contando problema para seus pais é que os seus pais vão ver o seu cônjuge como inimigo, porque ele vai querer te proteger e ver o outro como inimigo, Com geralmente. certeza. Então, aprenda a resolver seus problemas dentro de casa. Isso aí. E é isso aí, né, amor? É isso aí. Né? Ouça os conselhos, mas não absorva tudo. E nem fique contando tudo quanto é problema que você passa dentro de casa. Absorva só aquilo que for essencial para você. E lembre-se, o seu casamento vai ser de um jeito, não vai ser como foi o dos seus pais, não. Então, mas saiba ser humilde para poder receber conselhos. tome cuidado, ouça os conselhos e os pratique, porque senão você vai ser um tolo. E para encerrar agora sim, aqui é tenebroso. A ação destrutiva de Satanás. Quem é Satanás? O diabo, o inimigo das nossas almas. Isso aí, amor, tá? Eu sou afiada. Afiada, hein? O desejo do diabo é destruir a paz e a felicidade dos lares, pois ele sabe que a família tem grande importância no plano de Deus, lá no começo, onde eu falei. É necessário vigilância, oração, para vencer as astutas ciladas do diabo. É importante, porque o diabo ele trabalha com frequência para poder destruir a nossa família. Com certeza. Destruir os valores, destruir a importância. Distorcer as coisas. Mesmo que ele não destrua a pessoa separando ela no papel, mas ele pode destruir o casal separado dentro de casa. Os sentimentos. Com a ignorância, com a arrogância, com a falta de diálogo. Então, essas são as formas do inimigo agir. Mas o inimigo age através de brechas que a gente dá. Então não fique culpando o diabo por brecha que você dá. Vigie, ore, tome cuidado, porque Vigie e ore. O inimigo ele não precisa. Aqui cita uma brecha, mas ele não precisa de uma brechinha pequena, não. Ele precisa de um fiaço assim. Tá, você já sabe aquele buraco que tem na agulha, é menor que aquilo ali. Você vai enfiar a linha. A gente que tá ficando velho, né, amor? Daqui um dia não vai conseguir enfiar mais. Mas enfim, ele precisa menos daquilo ali para poder fazer um estrago no seu casamento. Então tome cuidado. Então, essas foram as 5 situações que causam desajustes no nosso casamento e que você não viva um casamento de fachada. Se você vê que o seu casamento não tá bom, esteja consciente de que ninguém é perfeito, porque ninguém é perfeito. Mas tente aperfeiçoar o seu casamento, reconheça os seus erros e tente aprender para poder viver junto, gente. Viver junto dentro de uma casa com uma pessoa que você não tolera é complicado demais. Entendeu? Então, complicado. Tente melhorar. De vez em quando a gente não se tolera não, né? Mas a gente tenta. Mas fazer o quê, né? Isso faz parte, a gente tá e aprendendo. A gente se dispôs, a gente estava, como se diz, certos que ia acontecer momentos de desavenças, entendeu? Turbulências, mas é para isso que você tem que se preparar, porque quando você tá namorando, quando você briga com seu namorado, cada um vai para uma casa, e aí passa um momento de fúria, de raiva, os dois se conversam, acertam as coisas, mas quando está casado, não. Vocês estão debaixo do mesmo lar, debaixo do mesmo teto, então vocês têm que se resolver. Tem que se resolver. Tem que ter paciência, tem que ter diálogo, lembre-se, tem que ter diálogo, porque eu não sei o que está passando na cabeça da minha esposa, minha esposa não sabe o que está passando na minha cabeça, então para isso que serve o diálogo. Certo? Certo. Então, deixa o seu like. Curtida, deixa a sua curtida, compartilha esse vídeo com quem você puder. Isso aí, galera. E se inscreve no nosso canal e ativa o sininho que chega as notificações. Ativa as notificações aí. De novo vídeo pra você. Nós sempre vamos bater na tecla. O nosso crescimento é para nos fortalecer e para fortalecer outros casais. Então, nos ajude. Bacana? Fiquem todos com Deus e tamo junto.